Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Mercado do boi agora em discussão, uma semana bastante interessante aí para os negócios. A gente vê uma firmeza desse mercado desde o início dessa semana. Vamos entender a motivação desse movimento que já resultou em preços melhores para o produtor. Quem nos ajuda é o Douglas Coelho, meu amigo Douglas Coelho, que está lá na Radar Investimentos, está lá em São Paulo. Bem-vindo, Douglas, mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma semana de mercado bastante firme aí para os negócios, né, Douglas? O que está acontecendo ou tem justificado essa mudança de cenário aí para os preços da arroba? Agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez, Alexander. Foi um prazer falar com vocês. Bom, é bem nessa linha mesmo. O que a gente viu desde o final da semana passada para o início dessa foi uma valorização, né, dos preços de balcão dos frigoríficos. No final da semana passada, a gente via alguma dificuldade dos frigoríficos em comprar animais terminados. A gente tinha jogo da Copa, né, jogo da seleção, que diminuía o fluxo de negócios, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, e uma segunda-feira que foi feriado aqui em São Paulo. O que aconteceu na terça-feira? Os frigoríficos saíram até um pouco mais agressivos, saíram com um apetite maior para comprar essa matéria-prima que já tinha alguma dificuldade, já era um pouco mais difícil em adquirir no final de semana passada. Foi então que a gente viu os preços de balcão saindo aí ao redor de 139, 140 aqui à vista bruta em São Paulo, para um patamar de 142, 143, 144 à vista aqui em São Paulo. E hoje já é possível falar que existem na banda de cima, né, animais mais bem acabados, com a proximidade do frigorífico, até os 145 à vista bruta aqui no estado. Negócios até 145, então, já começam a ocorrer, ainda não é a referência, mas é a sinalização de que o mercado está demandando, Douglas. Essa demanda, você explicou aí que vem de uma dificuldade de encontrar esses animais, por quê? O confinamento não estava preparado para uma demanda mais forte nesse momento, Douglas? Sim, eu acho que o primeiro giro de confinamento, apesar de a gente já estar praticamente metade de julho, ele está bem incipiente ainda, né? Ele não tem feito o verão. O volume de animais adquiridos pelos frigoríficos tem sido de lotes médios até pequenos também, né? Isso faz a indústria competir um pouco mais, disputar um pouco mais por essa matéria-prima entre os outros frigoríficos, né? Isso tem subido, sim, as referências, os preços de balcão. Um exemplo que a gente está vendo também é no Triângulo Mineiro, preços bem firmes no Triângulo Mineiro, e também no leste do Mato Grosso do Sul, que são praças vizinhas a São Paulo. Tudo isso forma um conglomerado, né? Forma um complexo que dá força para a roupa. Agora, olhando ou focando essa questão da oferta, isso é uma tendência? A gente vai ver todo esse período de primeiro giro com essa deficiência de oferta, ou a gente pode ver alguma melhora à medida que o tempo vai passando, Douglas? É possível dizer que a gente está no início da entre-safra. No ano passado a gente viu um movimento, a gente não sabe ainda se é parecido, né? Enfim, a gente está bem no início da entre-safra, mas ano passado a gente viu um primeiro giro bem incipiente, né? Com todos aqueles casos de incerteza, carne fraca, delação. Isso inibiu um pouco o pecuarista em fechar os seus animais no primeiro giro de confinamento. Isso deu um vácuo de oferta em agosto e em setembro, né? Isso foi bem nítido o que aconteceu. Por enquanto, a gente está bem no início da ter-safra, né? Não é possível dizer que o movimento vai ser fácil, vai ser parecido, mas levanta uma bandeira, levanta um ponto de atenção para a gente olhar para os meses, para as semanas seguintes. Muito bem. Olhando a questão da demanda, você lembrou aí jogo da Copa, feriados, enfim. Isso estimula consumo interno de alguma forma, na sua opinião, Douglas? Sim, acho que de uma maneira ligeira isso estimulou, sim, né? Querendo ou não, muita gente tinha folga, às vezes parava, às vezes emendava um pouco aí o final de semana, né? Com o feriado prolongado aqui em São Paulo. Isso ajudou, sim, as vendas do varejo. Querendo ou não, antecipou um pouco essa alta do atacado também. A gente vê preços aí ao redor de R$ 9,00, R$ 9,05 por quilo da carcaça no início de julho. Hoje a gente já tem R$ 9,29, né? De uma maneira pequena, né, marginal, mas sim ajudou
da carne no atacado nesse comecinho de julho. E teve uma melhora das exportações também. Eu vi alguns números do Ministério de Indústria e Comércio que mostram uma retomada aí do movimento de compra externa. Alguma motivação diferente, Douglas? A gente teve, isso foi até um ponto de discussão nosso aqui na Radar Investimentos, né? O último mês ele veio com um volume bem abaixo, na verdade de 54,4 mil toneladas para o Brasil, né, que tipicamente exporta aí entre 90 e 100 mil toneladas. E nessa primeira semana de julho, o MD que ele publicou um volume bem forte também, 38 mil toneladas, se eu não me engano, para a primeira semana, né? A gente acredita que esteja havendo sim, uma normalização dessa contabilidade, dessa contabilização do volume exportado pós a greve dos caminhoneiros, né? Mas com esse dólar forte, né? Dois sinais dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, a exportação pode ser uma via importante de escoamento também no segundo semestre. A gente não descarta essa hipótese, não. O dólar forte torna a carne brasileira mais competitiva, né? Isso, exatamente. Ou seja, temos uma tendência, ou pelo menos um cenário novo aí em termos de demanda a partir desse mês de julho. A gente só não sabe afirmar se isso vai continuar, né, Douglas? Por enquanto a gente tem que acompanhar o que vem de números aí, certo? Exato. A gente viu os dados de desemprego e até atividade industrial aqui no país ainda bem lentos, né? A economia ainda engatinhando. Esse movimento de julho e de junho, devido à Copa, pode ter sido, sim, um catalisador, ter ajudado um pouco mais as vendas do varejo. Só que quando a gente olha para as exportações, desde 2016, 2017, a China vem com força, né? Não só em volume, mas de receita, habilitando mais plantas frigoríficas, né? Querendo ou não, isso ajuda a exportação. Né? A gente pode ficar assim esperançoso, principalmente com essa linha de escoamento, se o dólar ajudar, né? Enfim, esses países continuarem aptos pela carne brasileira. Muito bem. Agora, com essa mudança de patamar nos preços de balcão, os frigoríficos conseguiram mudar o seu posicionamento de escalas? Bom, só uma pergunta importante, né? A gente viu essas escalas de abate, vou até pegar no detalhe aqui para você, elas bem tímidas desde 20 de junho, a secção. Elas rodando bem próximas ali de 3 dias úteis. E ontem e hoje a gente viu uma ligeira melhora, né? Ou seja, os frigoríficos viram esse preço de balcão, né? Para tentar estimular um pouco mais o negócio e conseguiram. Essa elevação das escalas foi ligeira, né? A gente não é expressiva, as escalas não estão confortáveis, mas sim houve algum ligeiro alívio. A gente vê essas escalas na verdade de 4 dias úteis. Nada para dizer que os frigoríficos estão tranquilos, então, né, Douglas? De 3 para 4 dias aí é uma melhora, uma evolução, mas mostra que para evoluir vão ter que pagar mais. Exatamente. Preços firmes, a gente em pleno entre safra, um primeiro giro que não deu as caras ainda, não fez verão, e essa evolução foi por enquanto tímida, né? A gente tem que acompanhar dia a dia esse mercado. Muito bem. Não dá para dizer que o viés é de alta ainda ou já dá para afirmar isso, Douglas? No início da semana tava bem, os movimentos dos preços de balcão estavam bem fortes. Um dia atrás do outro a gente via preços em alta, né? Hoje, depois dessa longa das escalas, a gente viu variações vistas dos preços de balcão, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a firmeza continua. Esse intervalo aí de 143 até 145, ou 142, 145 continua, e isso mantém a ideia, né, de preços firmes aqui em São Paulo. Quando a gente olha para as praças vizinhas do Dinâmica Paulista, é a mesma. Você falou anteriormente de uma mudança também no patamar do preço das carnes. O atual valor justifica margem positiva para as indústrias, ou seja, elas têm como continuar comprando aí com margem, Douglas? Sim, eu acho que um ponto fora da curva, né, foi o início de junho, né? O início de junho para as margens dos frigoríficos. Quando a gente olha o preço da carne e o preço do boi pós-greve dos caminhoneiros, aquilo lá era um ponto fora da curva. A margem estava bem esticada, acima ainda
dos níveis que a gente viu na época da delação, na época da carne fraca, quando os preços tiveram variações bruscas. Hoje, o preço está entrando mais na normalidade, está respondendo muito mais a questão de oferta e demanda, e é possível, sim, que se tudo continuar bem, com as notícias em fluxo normal, o mercado trabalhe mais no eixo, né, pautado tanto na disponibilidade de boi quanto na demanda por carne. Muito bem. Meu caro Douglas Coelho, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre nos ajudando a entender um pouquinho mais desse mercado do boi que vinha parado aí, os pecuaristas estavam meio desanimados e que deu uma reviravolta aí nessa última semana. Vamos ver se esse movimento continua e a gente conta com você para ajudar a gente a analisar esse movimento, tá certo? Estou à disposição do que precisarem. Um forte abraço. Abraço para você, meu amigo. Até mais. Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente aqui, então, em relação ao mercado do boi. Um mercado que ganhou aí um fôlego essa semana, uma mudança de patamar nas cotações dos 139, 140 preço bruto que vinha sendo praticado em São Paulo para algo em torno de 143 até R$145. Os negócios já começam a acontecer nessa parte mais superior aí da tabela, ainda não é uma referência, segundo o Douglas, são poucos os que fazem negócios aí no patamar dos R$145, mas já é uma indicação de que o mercado está tomando um rumo um pouco mais altista aí para os seus preços. Apesar de aumentarem as suas ofertas junto aos produtores, os frigoríficos conseguiram sim comprar um pouco mais de animais, mas as escalas que eram algo em torno aí de 3 dias evoluíram para no máximo 4 dias de abate. Ou seja, melhorou um pouquinho, mas ainda não está longe aí de ser uma escala confortável para os frigoríficos. Vamos acompanhar, e você aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fique de olho aí nesse mercado do boi, a gente vai atualizando essas informações dia a dia para vocês. Continue com a gente.